Oremos. Bondoso Deus que estás nos céus, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos acordou essa manhã, porque o Senhor nos chamou para sentar aqui no banquinho da sua escola. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ama cada um de nós aqui muito mais do que nós imaginamos. E é com esse coração cheio de alegria é que nós queremos te dizer, Senhor, que o Senhor ainda continue cuidando de cada um de nós, pois ainda não estamos prontos para a Canaã Celestial, mas nos ajude, Senhor, a avançar. Aqui tem um pouco do seu povo, um povo que deseja ser fiel até a tua volta. Por isso, ó Deus, nós entregamos o nosso coração em tuas mãos, para que o Senhor nos molde, para que o Senhor nos capacite a fazer somente a tua vontade. Esse é o nosso desejo, Jesus, ou te obedecer de forma incondicional. Por isso, Jesus, nos ensine a avançar, nos ajude a não olhar para trás, mas que nós avancemos a cada dia. Esse é o nosso desejo. Continue conosco. Abençoe, Senhor, o Roberto, que agora vai abrir a tua palavra, para que ele possa falar somente inspirado pelo teu Santo Espírito. Queremos também te pedir uma bênção por aquelas pessoas que ainda não conseguiram acordar, mas que o teu Espírito as incomode, as acorde e as traga aqui para ouvir a tua palavra. Queremos também pedir uma bênção pelas pessoas que vão ouvir mais tarde pelo YouTube, que o Senhor seja com cada uma delas. E seja com todos que aqui já chegaram, Senhor, abençoando a cada uma delas, para que elas sejam realmente tocadas pela ação do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos batize agora nessa manhã, com uma porção dobrada do teu Santo Espírito, para que nós possamos, Senhor, sairmos dessa sala renovados, restaurados, para esse dia, que é o dia da preparação. Que nós possamos termos em nosso coração que somente tu é Deus e somente tu é dono da nossa vida e somente a ti devemos adorar. Fica conosco no restante dessa programação, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E o título que eu coloquei hoje foi Um Santuário de Carne. Vamos ver o que tem a ver eu e você com o santuário. Gênesis 1, 26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as aves, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. Tem um verso para cantar. Minha filha decorou esse e eu também. Ela decora e eu decoro junto. E aqui inicia-se o nosso santuário de Deus. Tá? Nós pensamos que o santuário, então, é só lavar mesmo? Não, o homem já inicia-se seu santuário, né? Nós vemos que no Gênesis, inclusive na história da redenção, patriarcas e profetas, nos mostra que Jesus ia a Adão e Eva todos os dias à tarde. A própria Bíblia diz isso, Gênesis 3:6, que ele ia todos os dias no frescor do dia. Então, Jesus ia até eles, ou seja, habitava. O Éden é o primeiro santuário, tá bem? Isso é incrível. O Éden é a primeira habitação ali que Deus se demorava. O sábado passava o dia todo com Adão e Eva, ok? Então nós vemos santuário desde o início, não é só no Éden, tá? Já existiu o santuário ali, o Éden, e Deus criou Adão, que também é um santuário. Como você sabe disso? 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. Pergunta que eu faço para vocês. Vocês acreditam que o Espírito Santo habita em qualquer coisa? Até agora, por tudo que a gente viu do santuário, das coisas importantes aqui do santuário, a ordem, a limpeza que existia dentro do santuário, vocês acham mesmo que o Espírito Santo habitaria ou habita em qualquer coisa? Faz qualquer coisa aí que eu estou habitando. Vamos ver isso aqui melhor. Vamos ver pelo santuário o que isso pode nos ensinar. Hoje vai ser bem rápido, tá? Não é uma mensagem tão longa, tá bom? Mas prestem muita atenção em cada detalhe que o santuário nos proporciona para nós entendermos os 8 remédios de Deus, tá? Nós vamos ver todos eles agora no santuário. Vamos lá. Aumentando o santuário, como eu disse para vocês, nós temos pátio, santo e santíssimo. Isso daqui também denota 3 coisas importantes que nós vamos ver agora. Primeira delas,
O pátio fica com o físico, é o nosso físico. O santo fica com o nosso mental, que é onde nós arrumamos aqui o nosso caráter, é onde nós exercemos o caráter, ok? Então é palavra de Deus, oração e testemunho. Aqui é onde nós, de fato, vamos ter que mudar a nossa mente, deixar Deus trabalhar para mudar a nossa mente, para assim chegarmos ao espiritual, que é a nossa mente íntegra, certo? É aqui que nós levaremos ao céu, a única coisa que nós levaremos aqui para o céu é o caráter, mais nada, tudo será renovado, como diz lá em 1 Tessalonicenses, ok? Mas também nós temos as tentações de Jesus, ou podemos dizer de Adão e Eva, o apetite, a presunção e a adoração. O que seria isso? Tem pessoas, irmãos, que são vegetarianas estritas, que comem bonitinho, tudo certinho, mas elas se acham melhores que a outra, ou seja, elas caem na presunção. Tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com toda essa parte. Então, a pessoa pode ser a expert de saúde, pode fazer tudo bonitinho, mas se ela se acha melhor que o outro por isso, ela cai no outro, que é a presunção. Tá bem? Então, tomar cuidado com as tentações é importante. Caindo nas duas, você cai na adoração para o inimigo. Não tem outro jeito, tá? Se nós não vencermos o apetite, vencermos a presunção, estaremos adorando Satanás. Tá bem? Isso é crucial para nós entendermos o que vamos ver agora. Tá bem? Então nós temos físico, mental e espiritual, baseado no santuário, apetite, presunção e adoração. Também são as tentações que Jesus venceu para que estivéssemos aqui. Tá bem? Vamos então aqui, para Cristo, como para o santo par do Éden, foi o apetite o terreno da primeira grande tentação. Exatamente onde começar a ruína, deveria começar a obra de nossa redenção. Amém? Então, Desejar de Todas as Nações, 75 e 77. Página de 75 a 77. Em qual dimensão começa a nossa redenção? Apetite. Então, vamos ver isso no santuário. Colocando o nosso corpo aí, irmãos, no santuário, nós temos o nosso digestivo e a partes até a mente, tá? Isso é o que mais importa aqui para nós, tá bem? Então, colocando o nosso corpo no santuário, ficaria dessa forma, tá bem? Vamos entender aqui algumas nuances. Primeira coisa que nós precisamos entender no santuário, olhando aí. Tem vários textos da irmã White dizendo que precisamos cuidar das vias da alma. O que seria isso? Nossa visão, paladar, tato, audição e olfato. Nós precisamos cuidar das vias da alma. É por aqui que o pecado adentra. Tá bem? Então a tentação vem e nós, com esses 5 sentidos, cometemos o pecado. Estão me entendendo? A tentação está ali. Só que se nós não cuidamos das vias da alma, nós caímos no pecado. A tentação só entra por esses 5 sentidos. Não tem outro jeito de aliviar. Então, se nós estamos vendo coisas que não prestam, se nós estamos cheirando coisas que não prestam, se nós estamos ouvindo coisas que não prestam, se nós estamos comendo coisas que não prestam, ou se nós estamos pegando coisas que não prestam, como que nós vamos ser templo do Espírito Santo? Não tem como. Então é crucial nós cuidarmos dos nossos olhos, ouvidos, boca, nariz e tá bem? É muito importante. Então esse é o primeiro conselho aqui para nós entendermos o santuário. E agora, como eu disse para vocês, eu vou mostrar para vocês que de fato o Espírito Santo não habita em qualquer coisa. O cordeirinho podia ser de qualquer jeito no santuário, pelo que nós entendemos até agora. O cordeiro tinha que ser sem mancha, perfeito, para ser queimado. Ou seja, um cordeiro perfeito para ser queimado. Ou seja, se dentro do altar de sacrifício para queimar não podia ser qualquer cordeiro, vocês acham que qualquer coisa que nós colocarmos dentro de nós vale e já era? Fazer que nem o resto do pessoal lá de Lucas, que Jesus falou algo sobre lavar as mãos, e o pessoal falou, tá vendo? Pode comer de tudo. Jesus acabou de dizer que o que entra está tranquilo. Bom, baseado no santuário, essa afirmação já seria catastrófica. Tá bem? Não existe isso. Então, no altar do sacrifício, nós precisamos estar integrando perfeito, como o cordeirinho. Tá bem? Então, nós começamos aqui com o nosso sistema digestório, né? Nosso estômago. Não pode entrar qualquer coisa. Porque se na
se no altar do sacrifício não podia ser qualquer cordeiro, também nosso estômago não pode ser qualquer coisa. Ok? Então, é o primeiro princípio aqui do santuário para nosso estômago é não comer qualquer coisa. Tá bem? Depois, isso simbolizado no primeiro remédio natural aqui, que é de Deus, né? Que é a nossa temperança. E a temperança, irmãos, não é para comer qualquer coisa. A temperança é no que é bom. O que é ruim, você nem põe na boca. Tem pessoas que têm um jeito assim, eu fico abismado de ver, não, mas só um pouquinho. É só um pouquinho. Isso eu tô fazendo a temperança. Mas um pouquinho do que é ruim, do que é mal, é pecado. De qualquer jeito, irmãos. Não tem meio termo, sabe? Então, é nada do que é ruim. Você não pode pôr na sua boca o que não presta. E comer com temperança o que é bom. É isso que Deus ensina, tá bem? Até mesmo nos escritos da irmã White. Segundo ponto importante. Os nossos rins estão na pia. Porque pia tem o quê? Pia tem água. Ou seja, pia, água, limpeza, e os nossos rins agradecem por tomarmos água. Tá bem? Não quer ter problema de rim, não deixe de tomar água. Tem pessoas que tomam litros de refrigerante e nada de água. E quer ser saudável para si. Não vai dar conta. Tá? Eu estou há 2 anos com refrigerante, 2 anos e pouco, e eu tinha feito uma pesquisa que a cada um copo de refrigerante são 36 de água para eliminar o refrigerante do corpo. Fora o que você tem que tomar para voltar a água a estar limpinha, bonitinha. Olha que isso. 36 só para eliminar as coisas que o refrigerante traz. Ou seja, irmãos, fique longe de refrigerante. Então, asseio e limpeza / água. O que seria esse asseio? Irmão, precisamos tomar banho todos os dias e precisamos lavar as nossas roupas com frequência e colocar ao sol. Eu vou colocar um texto da irmã White logo, onde Deus mostra que é de crucial importância, porque nossos poros soltam muitas coisas ruins e elas grudam na roupa. Então, ficar com a mesma roupa muitos dias está prejudicando a sua saúde. Então, tem pessoas que faz tudo bonitinho, mas não é muito limpo, não tira muito a roupa, fica com a mesma roupa vários dias, às vezes não toma banho por vários dias, e aí fica doente. E aí fica, o que eu fiz de errado? Por que eu tô doente? Sendo que eu tô comendo bonitinho, eu sou vegetariano, tudo bonitinho, faço tudo bonitinho, não como porcaria. Entendeu? Então isso, eu vou mostrar o texto já da irmã White falando sobre asseio. Então asseio e limpeza são cruciais e elas estão, os princípios, está na pia, aonde se limpa, aonde tem água, ok? Aonde se purifica. Então o nosso precisa também de água e ele está representado na pia. Então no pátio, irmãos, é o nosso rins e estômago, tá bem? É o nosso, os 2 primeiros, temperança, água e a limpeza do nosso corpo, tá bom? Vamos avançar agora para antes de nós adentrarmos também, nós precisamos de ar puro, tá? O ar puro também está ali representado no pátio, porque depois do pátio nós adentramos o santo, tá bem? Então o ar está ali no lado de fora, tá bom? Então representando aqui o ar puro, que é o nosso pulmão, que ele necessita de ar. Nós precisamos até mesmo aprender a respirar, tá? Depois procure na internet como respirar direito. Vocês vão ver que tem vários vídeos. Às vezes a gente pensa que tá só respirando e não está muito adiantando, tá bem? Então, recomendo uma coisa muito legal para vocês de manhã, que a gente precisa fazer exercício físico, eu vou mostrar já para vocês. Vocês respirar bem fundo, segurar e soltar. Respirar bem fundo, tá? Soltar. Porque essa respiração profunda bem, ela enche o pulmão, elimina algumas coisas que ficam ali, tá bem? Ruins. Então, os 3 primeiros pontos dos 8 remédios de Deus estão no pátio, tá bem? Estômago, os rins e o pulmão. Agora, adentrando o santuário, nós temos o sol. E por que o sol está dentro do santuário? Porque o nosso candelabro é a luz, tá? O nosso sol, ele nos transmite luz, tá?
É o que nós devemos ser para o povo. E uma outra coisa que nós fazemos no sol é exercício físico. E sabe por que está no candelabro? Porque o candelabro é o testemunho. Nós precisamos ser luz. E Jesus diz que o candelabro é a luz. Ele é a luz. Então nós precisamos copiar Cristo. E Cristo é a luz. Então aqui o sol e o exercício físico estão no evangelismo. Porque nós não podemos ser evangelizados sem exercício físico. Como que nós vamos ir na casa do povo, voando, meditando, aparecendo do nada lá na casa? Não, a gente precisa caminhar até lá, a gente precisa ir, a gente precisa se exercitar, ir na casa do povo, conversar com eles, pegar a luz do sol, tomar sol também. Então tem muitas coisas aqui relativas ao nosso querido candelabro, onde fica com a luz solar e o exercício físico. E do outro lado tem a mesa dos pães. E nós colocamos aqui na mesa dos pães a alimentação, né, a nutrição correta, certo? Então nós temos aqui frutas, os legumes, as verduras, as coisas mais crus, que está representada na mesa dos pães, pois os pães eram para ser o quê? Comidos. Então, nós também, representando os pães aqui, a nossa alimentação, a nossa nutrição correta da lei de Deus. E também tem uma coisa que eu coloquei aqui, que é o nosso repouso, que é a sétima, né? É o sétimo remédio de Deus, é o nosso repouso. Por que o repouso está aqui na mesa? Porque os pães repousavam todos os dias, eles só eram comidos no sábado. Então, no sábado, colocava pão, ficava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta de repouso. E aí, no sétimo dia, se comia e colocava novos, e ele ficava domingo, segunda, terça, quarta. Estão entendendo? Então, o nosso repouso também representando aqui a mente dos pães. O que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando os 8 remédios e mostrando o princípio do móvel. O princípio do móvel vai dizer aonde você encaixa cada coisa. E é isso que nós vamos fazer com o casamento, e é isso que eu vou mostrar para vocês na Palavra de Deus lá no dia 23. Você pode fazer isso que eu estou falando para vocês para tudo. Você pegar a sua empresa e falar, olha, altar de sacrifício, o que eu posso fazer na minha empresa como altar de sacrifício? O que eu posso fazer com a pia, que significa pureza, limpeza? Será que minha empresa está limpa? Será que minha empresa não está? E aí vocês vão pegando todos os móveis, vendo os princípios dele, anota os princípios dos móveis, tá? Vai atrás dos princípios dos móveis e, ó, anota. E pega esse princípio e encaixa em qualquer coisa da sua vida. Eu duvido que não vai mudar a vida. Eu duvido que não vai mudar a vida, porque eu acredito no Deus do santuário. Entendeu? Então pegue todos os princípios dos móveis e aplique em qualquer parte da sua vida. E depois você me conta o testemunho. Tá ok? Aí está faltando só o altar do sacrifício e a Arca da Aliança, que fica com o último. Os dois, ó, lembra que a gente leu lá em Hebreus 9, de 1 a 5, que o altar do sacrifício pertence ao Santíssimo? Então, é nesse sentido, porque os dois fazem o mesmo, eu expliquei para vocês lá, fazem o mesmo propósito. Ambos têm o mesmo propósito, só que em lugares diferentes. E aí fica com o nosso querido confiança em Deus. Então, a Arca da Aliança é o nosso cérebro. E o altar do sacrifício é nossas orações. Ambos juntos, interligados, ficam no Santíssimo. Porque fica, no caso, não no Santíssimo, fica na confiança em Deus. Ok? Então, aqui nós vimos os 8 remédios naturais no santuário. Estão compreendendo? Que bacana? Isso vocês podem fazer com tudo na vida. Tudo, exatamente tudo. Esse esquema, que é o santuário, é para tudo. Nós vamos ter o estudo bíblico de 1h30, que nós vamos de 2 dias. Vocês vão ver que o santuário está de ponta a ponta da Bíblia. Tá bem? O santuário é, como a nossa irmã Eloísa falou, o Novo Testamento está no santuário. Tudo está no santuário. Então é maravilhoso. Ok? Então esse esquema do santuário vale para tudo. Fazemos hoje com a saúde. Tá bem? Agora eu vou para alguns textos da irmã White, que é de suma importância para nós entendermos de fato o que é saúde. Vamos lá. Primeiro ponto. Deixa eu voltar aqui. Grande quantidade de sofrimento poder-se-ia poupar se todos trabalhassem para evitar a doença, obedecendo estritamente às leis da saúde. Estrito hábito de asseio
devem ser observados. Muitos, enquanto se acham bem, não se dão ao trabalho de manter-se com saúde, negligenciam o asseio pessoal e não são cuidadosos em manter limpa sua roupa. Impurezas estão constante e imperceptivelmente saindo do corpo pelos poros, e se a superfície da pele não for conservada em estado sadio, o organismo se sobrecarrega com substâncias impuras. Se a roupa usada não é lavada frequentemente e muitas vezes arejada, torna-se imunda com as impurezas que são expelidas do corpo para perspiração sensíveis em si. E se a roupa usada não é limpa, frequentemente dessas impurezas, os poros da pele reabsorvem a matéria gasta e expelida. As impurezas do corpo, se não se permitir que saiam, são devolvidas ao sangue e impostas aos órgãos internos. A natureza, para aliviar-se das impurezas tóxicas, faz um esforço por livrar o organismo, esforço que produz febres e que se denomina doença. Conselho sobre Saúde, 61. Tá? A febre a febre não é algo ruim, tá? A febre é bom porque é o seu corpo combatendo o problema, tá? Então, o que você tem que fazer é controlar essa febre, tá? O problema é deixar a febre ir para coisas assim absurdas, tá bem? Um outro ponto, mas aqui você ficou claro do asseio, nós precisamos estar tomando conta da nossa roupa, da nossa limpeza, que isso produz doença, bem? Vamos continuar. Esse texto é um dos mais incríveis aqui, tá? As leis da natureza, tem alguém com o mic aberto, hello? As leis da natureza são tão verdadeiramente divinas como os preceitos do decálogo, e que lhes unicamente obedecendo podemos conservar e recuperar a saúde. Olha, prestem muita atenção nesse texto, porque tem gente que fala que saúde não presta para nada. Deus não leva isso com ignorância. Deus não quer nem saber da sua saúde. Você pode comer o que você quiser que você vai conseguir. As leis da natureza são tão verdadeiramente divinas como os preceitos do decálogo. Estão compreendendo isso? Aqui está dizendo que as leis da natureza e os 10 mandamentos são importantes do mesmo jeito. E que unicamente obedecendo podemos conservar conservar e recuperar a saúde. Ele vê sofrendo muitos em resultado de práticas nocivas, os quais não poderiam ser restituídos à saúde como fizessem o possível em benefício de sua própria cura. Precisam que lhes ensine que toda prática destrutiva das energias físicas, mentais e espirituais é o que, irmão? Eu quero que vocês digam aí na casa de vocês. É pecado. Estão compreendendo aqui? Então, a gente degradar nosso físico, mental e espiritual é pecado. Tá? A gente precisa falar a coisa pelo nome. É como eu falei para você. Está escrito no próprio Conselho sobre Saúde e tem outros. E café é pecado. Então, não está dando opção para você achar nada. É pecado. Ok? E que a saúde tem de ser garantida por meio da obediência ao quê? Às leis de Deus, para o bem da humanidade. Ou seja, se nós obedecermos os mandamentos, não ficamos doentes. E isso não é eu falando. É Deus falando. Se nós estamos ficando doentes, é porque nós estamos pecando em alguma coisa. Que nós precisamos cavar e encontrar e abandonar. Porque Deus é fiel e justo. Ele disse ao povo de Israel que ninguém iria morrer se naquele deserto por falta de saúde. Ou seja, se vocês cumprirem as leis que eu dei para vocês, vocês não morreriam. Aí eles pegaram um dia e falaram: Senhor, eu quero comer codorna, eu quero comer codorna. Aí Deus foi e deu um dia de codorna para eles. Passaram um mau bocado. Isso está lá no Patriarcas e Profetas. Passou um mau bocado. Mas mesmo assim é teimoso, teimoso. Imagine você comendo carne no deserto de 40 e poucos graus, irmão. Teimoso. Aí Deus falou: tá bom, vocês querem? Então tá. Deu 30 dias. Morreu uma pancada de israelitas. Ou seja, o pessoal pega esse texto para dizer: tá vendo? Deus deu carne, pode comer. Só que foi uma maldição para o povo a comer a carne. Porque morreu gente. Vocês estão entendendo? Só que a gente, para conseguir manter os nossos gostos, a gente torce a palavra de Deus.
Só que Deus não liberou nada lá, não. Ele simplesmente pegou e falou, olha, vai dar ruim. E a carne que eles comiam, irmão, não é essa carne nossa, não. Porque a carne do judeu é sem sangue nenhum, é todo drenado. E é o olho da cara. O nome dela é Koifer, alguma coisa assim. Não é essa carne cheia de sangue que nós comemos, não. Então a gente está comendo a carne e ainda está descumprindo o que Deus mandou. Porque eu duvido vocês pegarem uma carne dessas do açougue que vocês podem ir no açougue, que ela não tenha sangue. Eu duvido. Não tem. E ainda come mal passado ainda. Tá errado ou não tá? Baseado na Bíblia. Eu não preciso nem de alemão. Na Bíblia tá errado. Porque lá fala para não comer sangue. Mas, ó, levando em consideração aqui, o que eu tô falando da carne, irmão, mas tem coisas piores que a carne. O açúcar, por exemplo, é pior que a carne. Tá? E não é eu falando, é a própria irmã White diz que açúcar detona. Queijo é pior que a carne. Então nós já estamos vendo coisas piores que a carne aqui, tá bem? Então, esse estudo aqui não é para eu ficar... Eu não conheço ninguém aqui, tá? E vocês precisam orar como eu disse para vocês até mês passado. Eu comia queijo normal, e era de folha. E o problema do queijo para mim é o mussarela, não é outro. É o mussarela. O resto eu não tô nem aí. E tô aqui, na luta. 10 dias já. E vamos lá, vamos orar para que Deus nos elimine as coisas. Quando nós aprendemos as coisas, irmão, precisamos deixar. Tá? Porque depois disso já não é pecado, é oferta pelo pecado. É oferta pelo pecado e culpa. Lembrem-se. Então aqui está claro, irmãos. Nós fazermos as orientações de Deus. Não ficaremos doentes. Tá bem? E aqui está dizendo algo que é muito importante. Como Deus vai te curar da doença, se você vai fazer a mesma coisa depois. É isso que está dizendo aqui o começo do texto. Ele vê pessoas sofrendo por resultados de práticas nocivas, os quais poderiam ser restituídas à saúde. Né? Só que ele só pode ajudar se você estiver obedecendo, se você estiver disposto a abandonar. Porque senão não adianta nada. Aí imagina lá, eu sei que se eu comer tal alimento, vai me dar azia, vai me dar coisa ruim. Aí Deus vai me dar a sua misericórdia. Aí no outro dia o Roberto vai comer o mesmo alimento, sabendo que vai dar. Aí Deus vai dar a misericórdia. Aí no outro dia o Roberto vai de novo. Vocês acham que a paciência de Deus não tem limite? Ela tem limite. Aí vai chegar uma hora que isso aí vai virar algo pior, mas não por culpa de Deus, por culpa sua, porque você sabe que vai dar esse problema. Estão compreendendo? Então Deus, ele vai nos dar muitas misericórdias, mas vai chegar um momento em que essa misericórdia vai dar uma cessada, para ver se a gente acorda, tá? Então a permissão de Deus é para ver se a gente acorda, porque a gente não pode permanecer do mesmo jeito. Deus está aqui moldando o nosso caráter. E nós precisamos estar dispostos a falar assim, Senhor, não adianta. Não quero saber não, Pai. Não importa o que vir, que se vir para mudar meu caráter, que seja. É assim que a gente tem que orar. A gente não tem que orar, Senhor, me dá tentação. Não deixa a tentação chegar em mim. Não, irmão, é a tentação que você leva. Quando você vence a tentação, seu caráter foi um pontinho mais para cima. Tá ok? Então nós precisamos, de fato, das tentações, mais ainda, do poder de Deus para vencê-las. E é aí que a gente precisa estar abraçado com Jesus, porque senão não vamos conseguir passar pela tentação. Fazendo a série Conflito, que eu recomendo a todos começar aí em janeiro, a série Conflito foi o que mudou minha vida, eu percebi uma coisa, que Satanás simplesmente nos ajuda a ir para o céu. Ok? Se vocês lerem a série Conflito, o conflito entre Deus e Satanás, quando ele nos dá a tentação, quando ele vem com a tentação, e nós vencemos essa tentação por mérito de Cristo, ele está nos ajudando a chegar ao céu. Só que também ele atrapalha quando a gente não está com Cristo, e aí a gente cai. Estão compreendendo? Então Satanás, ele está, para quem estiver com Deus, está nos ajudando. Agora quem estiver sem Deus, aí de fato, ele vai atrapalhar. O templo sagrado do corpo deve se conservar puro e incontaminado, para que o Espírito de Deus nele possa habitar. O templo sagrado do corpo tem que estar puro e incontaminado, para que o Espírito possa habitar. Ou seja, ele não habita em qualquer coisa.
Devemos guardar fielmente a propriedade do Senhor, pois qualquer abuso de nossas forças encurta o tempo em que nossa vida poderia ser usada para a glória de Deus. Conservai em mente que devemos consagrar tudo a Deus, mente, corpo e espírito. Tudo é sua possessão, adquirida e deve ser usada inteligentemente, a fim de podermos preservar o talento da vida, usando devidamente e ao máximo nossas forças no serviço mais útil, conservando cada órgão com saúde, preservando cada órgão, a fim de a mente, os nervos e os músculos trabalharem harmoniosamente. Poderemos prestar o mais precioso serviço a Deus quando fazemos tudo o que podemos de nossa parte para ter saúde. Olha, prestem muita atenção nesse texto. Quando fazemos tudo o que podemos da nossa parte para termos saúde, então podemos esperar que os resultados benéficos se sigam e podemos pedir a Deus que abençoe o nosso esforço para a preservação da saúde. Então, quando fazermos tudo o que nos é possível para obtermos saúde, aí nós podemos ir a Deus e falar: Senhor, eu preciso de saúde. Um exemplo básico aqui, e escancarado que ninguém aqui faz na sala. Esperem Deus. Fumar e beber bebida alcoólica. Então, a pessoa fuma, aí vai lá para Deus e fala: Senhor, eu preciso parar de fumar. E não, vai estar fumando. E fuma no outro dia. E fuma no outro dia. E vai mais um dia. E vai fumando. Tá fazendo tudo da parte dele? Porque a parte dele é falar: Senhor, eu quero parar de fumar. Não tenho poder para isso, mas eu confio em ti. Pega o maço de cigarro e joga no lixo. Aí ele fez tudo o que ele podia. Agora ele pode receber a bênção. Tá entendendo? Então, pessoal, nós precisamos fazer isso com tudo. Tá? Algo que eu gostava muito é o chocolate. Esses dias eu fui comer com meu pai num restaurante. A gente estava fazendo serviço na cidade. E aí cheguei lá no restaurante, tal, almoçando. Aí ele pegou e foi me dar um chocolate. Falei: pai, eu não parei de comer chocolate. Rapaz, não tá falar isso aí. Mas a sala tá me ajudando. Porque nós precisamos dar exemplo, né? Nós não podemos fazer aqui, falar e não agir da forma que nós estamos falando. Inclusive, tem texto do irmão White que diz que quem faz isso é do inimigo. Então, nós precisamos falar e fazer. E aí eu fui e falei: pai, eu não tô parando com isso aí, chocolate. Agora, se eu pego, e orando a Deus para parar. Agora, se eu pego o chocolate do meu pai e como que Deus vai me ajudar a deixar? Se eu não estou disposto, eu não estou fazendo tudo da minha parte. Então, quando fazermos tudo o que podemos da nossa parte para ter saúde, então Deus vai nos ajudar. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, irmão, não é nosso. Então, comer o que eu gosto, o que eu quero, o que me faz bem, não importa, porque o corpo é de Deus. Então, nós precisamos entender o que Deus gosta, que Deus faria e começar a agir, porque não é nosso esse corpo. Deus vai requerer ele novamente. E aí, ou o nosso corpo vai estar da forma que Deus quer, e ele vai glorificar esse corpo, ou ele vai queimar esse corpo se ele não tiver da forma que ele quer. Estão entendendo? É muito importante a mensagem de saúde. Por que é tão importante? A reforma de saúde foi me mostrada. É parte da terceira mensagem angélica. E está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. Então, eu vou dizer algo aqui, irmão, que é triste. Mas a nossa missão aqui como Adventista do Sétimo Dia é levar essa mensagem, as 3 mensagens. Só que muitas vezes nós não estamos em perspectiva. Parece que o negócio não muda.
E aqui pode ser uma chave delas. Porque nós estamos nem aí para a lei de saúde, para a nossa reforma de saúde. E ela está ligada às mensagens. Estão compreendendo? Então talvez as mensagens não tenham o poder que era para ter, porque talvez estamos esquecendo de alguma coisa antes disso, que é a reforma de saúde. Nós precisamos interligar essas duas coisas para fazer esse autoclamor da maneira correta. Então a mensagem de saúde e as 3 mensagens angélicas estão interligadas. Tá bem? Ela é parte. Lembre-se, não podemos fazer nada em si, e sim o meio. Tá? Então tem pessoas que moram no campo, amém, Deus quer que você more no campo, mas isso é um meio, não é o fim. Você é vegetariano estrito, amém, isso é um meio, não é o fim de tudo, é Cristo. Tá? Porque tem pessoas que moram no campo e você tem que morar no campo, se você não morar no campo, aí cai na parte lá da presunção. Estão compreendendo? Então nós precisamos tomar muito cuidado com as tentações. Ok? O nosso último texto de hoje, desejado lá, continuando aquela parte do 75. Depois vocês leiam a página 75, 76 e 77. Vai falar sobre as tentações de Jesus. O que está lutando contra o poder do apetite, olhe ao Salvador, no deserto da tentação. Vejam em sua angústia na cruz. Ao exclamar, tenho sede, João 19, 28. Ele resistiu a tudo quanto nós é possível suportar. Sua vitória é a nossa. E é nisso que nós precisamos acreditar. O fim, irmã Ruth, o fim é Jesus. De todas as coisas. Tudo que nós vamos fazer é para Jesus. É para Deus. Tudo, exatamente tudo. O fim é Cristo. Então, é maravilhoso nós seguirmos todos os conselhos da irmã White. Conselhos não, vai. Eu detesto essa palavra. É bom nós seguirmos tudo que Deus deu a irmã White para nós. Óbvio que é. Não posso dizer aqui, não, fique na cidade, como que quiser, beba o que quiser, isso não existe. Só que o fim é Cristo. Se eu estou fazendo isso para o Roberto ficar bonitão, saradão, cheio de músculo, tá errado. Se o Roberto não come as coisas que não deve comer, porque ele quer ser melhor do que o irmão, vai acabar sendo errado do mesmo jeito. Tá compreendendo? O fim é Cristo. Se eu estou sendo vegetariano espírito porque eu quero honrar uma coisa que Deus nos pediu, amém. É isso que Deus quer. Se o Roberto está fazendo exercício físico porque ele quer manter o seu corpo como templo do Espírito Santo, isso está certo. Isso é para Jesus, não é para o Roberto. Agora, se eu quero ir para cada caçaradão, bonitão, para se amostrar para as pessoas, tá errado. Tá compreendendo? Então é esse o ponto que eu quero mostrar para vocês. Não podemos fazer do meio o fim. O fim sempre é Cristo. E é isso que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Deus abençoe vocês. Não é uma mensagem fácil, porque saúde, a primeira tentação, eu acho que é uma das mais difíceis. Porque nós estamos, eu vou falar por mim, vou dar um testemunho rápido aqui. Eu, por mim, sou uma das pessoas que eu fui criado com a minha avó. Tá? Minha mãe me deu para minha avó e eu fui criado 7 anos com a minha avó. O meu pai fazia as coisas que vivia, então acabou sendo preso e tal. Isso muito tempo atrás, quando eu era molequinho. E eu fiquei 7 anos com a minha avó. E a minha avó é católica, minha avó come de tudo, tal, blá, blá, blá. Então, o que acontece? Eu acredito que muitas pessoas nessa sala não são difíceis de berço. E não sendo difíceis de berço, e mesmo que seja difícil de berço, muitas pessoas não ligavam muito para a alimentação. Então, o que acontecia? Eu pegava lá e comia as coisas com a minha avó. 7 anos comendo porcariada. Então, depois, mais tempo com meu pai, mesmo adventista, come tudo. Meu pai não... É difícil passar essa mensagem para ele. Agora ele está tendo alguns problemas de saúde, né? Mas vamos ver aí, orem pelo Marcelo, meu pai, tá? Que é uma pessoa que eu amo muito, mas ele é meio difícil de entender as coisas, tá? Mas Deus vai ajudar. Tenho fé nisso.
Mas eu fiquei 28 anos, porque tem 2 anos e meio que eu estou lutando com essa lei, com essa reforma de saúde, tá? Lutando por quê? Porque eu fui deixando coisas, comecei com a carne, que já não era muito a minha praia, o que era a minha praia era o frango. Aí depois de 6 meses eu abandonei o frango, e aí fui eliminando mais coisas, e aí fui eliminando. Aí há 2, 3 meses atrás eu eliminei o leite, e aí eu, sabe, é uma coisa que, graças ao bom Deus, nós temos tempo para isso. Muito em breve, não vamos ter tempo mais. Vai ter que ser, ó, ou vai ou racha. Entendeu? Hoje nós ainda estamos tendo tempo de deixar as coisas aos poucos. Mas muito em breve não vamos ter mais esse tempo. Nós vamos precisar ser decididos, tá? Então, irmãos, quanto mais rápido vocês conseguirem se decidir ao lado de Cristo, começar a mudar, mude. Mas aqui vai um conselho para vocês, por favor. Não seja chato com as outras pessoas. Não é porque você está mudando que você tem que forçar a outra pessoa a mudar. Isso não pode acontecer porque você vai afastar as pessoas. Vou dar um exemplo aqui da minha esposa. Quando eu comecei a fazer o ano bíblico há 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, eu fiz o ano bíblico série Conflito. E eu comecei em janeiro fazendo essa série. E logo quando nós chegamos ali em janeiro para fevereiro, já falou sobre alimentos carnes. Janeiro, fevereiro. Sabe? Porque tem um espírito de profecia, patriarca, profeta, logo no momento que eu falei para vocês de Ismael pedindo. Aí tem os textos da irmã White falando que aquilo ali era uma maldição, tal, etc. E aí mas eu já tinha abandonado a carne, só que eu ainda estava com frango. E aí eu abandonei o frango, tal, e aí eu fui tentar forçar a minha esposa a deixar. Ela comia de propósito. Sabe o que comia de propósito? Foi o que aconteceu. Aí eu falei assim, vou agir do jeito errado. O que eu faço? Fechei minha boca, orei a Deus, continuei praticando o que eu aprendi. Não comia nem de jeito nenhum, não triscava na minha boca. Uns 6 meses depois, a minha esposa não come mais nada. Nenhum alimento carne, nenhum alimento. Ou seja, o exemplo valeu mais do que a palavra. E é exatamente a mesma coisa que você tem que ter com o princípio. Você tem que passar a mensagem? Tem que passar a mensagem. Mas você não pode forçar ninguém a fazer o que ela não quer fazer. Deus não nos salva se eu não querer ser salvo. Então, quem somos nós para tentar forçar alguém a algo? Tá bem? Então, não podemos fazer do meio. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Querido Deus, nós te louvamos pelas manhãs que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Por esse estudo, por essa iniciativa de nos aprofundar naquilo que é a base de todo o seu evangelho, a base de todo o Velho Testamento, que é a base do que o Senhor quer fazer por nós e fez e está fazendo. E ainda fará, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é tão pedagógico, porque o Senhor é tão detalhista, porque o Senhor nos deixa claro os teus desígnios, para que não sejamos enganados. Louvado seja o seu nome por isso, meu Pai. E, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, inclina a tua face para o teu povo. Senhor, muitos testemunhos de saúde, de bem-estar, de como o Senhor tem realmente movido as nossas vidas através do teu Santo Espírito, para que tenhamos saúde, nos ensinando a nos alimentarmos da forma correta. Mas, Senhor, nós temos nos afastado tanto da tua mensagem, da tua palavra, que não compreendemos ainda. Estamos no tempo fim do fim, e ainda estamos aqui lutando com a reforma alimentar. Por favor, meu Deus, nos ajude. Por favor, Santo Espírito, nos incomoda, nos convence, nos capacita, dirige as nossas mentes, dirige o nosso apetite, restaura em nós o sabor dos alimentos naturais e simples. Faz em nós, Senhor,
um querer e efetuar da tua vontade, também no quesito da alimentação. Senhor, estamos aqui para sermos transformados. Essa mensagem é para que nós cresçamos em espírito e verdade. Estamos aqui porque queremos isso. Queremos ir morar contigo, Senhor. E precisamos ter um caráter semelhante ao de Cristo. Nos ajude a alcançar a plenitude do caráter do teu Filho, Senhor. E nos dá, ó Pai, nos dá, Senhor, por favor, nos dá coragem. Remove o nosso orgulho. Remove a nossa satisfação própria. Por favor, Senhor, aniquila o nosso eu por nós. Não conseguimos sozinho, o Senhor sabe. Então nós damos liberdade para o teu Santo Espírito entrar e fluir por toda a nossa vida, por todo o nosso corpo, por toda a nossa mente, no mais profundo, onde há separação entre alma e espírito. E nos mostra, Senhor, porque somos tão podres, tão pecadores, a nossa mente está tão entorpecida, que não sabemos nem os nossos próprios pecados. Mostra, Senhor, revela a cada um de nós, porque quando o Senhor revela com amor, e assim nos dá força para resistirmos e combatermos aquilo que não te agrada. Estamos aqui para te agradar. Nos ajude, Senhor. Necessitamos de ti até para isso. Queremos te amar plenamente. Nos ajuda, Senhor. Necessitamos de ti para isso. Em todo o nosso ser, ele aspira, ele respira a necessidade de ti em nós. Por favor, Senhor, nos ajuda, te pedimos. Te clamamos, ó Deus. Por isso te clamamos que o Senhor recline o teu rosto sobre nós e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.